Exame RadMed, sempre à frente, referência também em mamografia. 8h34 em Campos, já voltamos com Folha no Ar, conforme o prometido, rápido, ligeirinho esse intervalo para a gente adiantar o assunto e a pauta aqui nesta manhã hoje com a Alexandra Moreira, vereadora de Quissamã, conversando ao vivo com a gente aqui às 8h35, tanto na rádio quanto também no Face e no YouTube, que você acompanha aí agora ou, né, mais tarde. São 8h35, Campos tem 27 graus neste momento. A previsão para hoje é de chuva no período da tarde, aquela chuva de verão, né, aqui para a nossa cidade. Com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e RadMed Diagnósticos por Imagem, eu chamo o nosso companheiro estreante aí do dia, da semana, nosso querido Everton Luna, para falar e trazer aí já nessa pauta uma análise da vereadora, uma projeção dela sobre as eleições de 2026. A gente acompanha, né? Tem que acompanhar o noticiário nacional e tá tendo esse problema no México também, a gente tem acompanhado, e aí a gente fica meio que dividido ali entre Estados Unidos e Irã. Aí tem um monte de informação, mas o que deu de bastidores da política fluminense, da política carioca, nesse carnaval, falei, rapaz, esses políticos não vão para a avenida sambar um pouquinho, descansar um pouquinho para a gente relaxar, não. Os caras se movimentaram muito aí durante esse carnaval. Tem uma série de composições novas aí, de mexidas importantes nesse xadrez, nesse tabuleiro político aqui do estado do Rio de Janeiro também e do próprio Brasil, né, com o Flávio se destacando bem aí. E eu trago você, Everton, então, para fazer a gentileza de abrir esse bloco aí, por favor. Vereador, vamos ter as eleições gerais, tanto para o legislativo estadual como o legislativo nacional. Como você observa e qual seria o número mágico para que a gente tenha uma representação forte nas casas? Qual o número de deputados estaduais, deputados federais e senadores, assim, seria ideal para que a nossa região pudesse ter um protagonismo na política, tanto do Rio quanto do brasileiro? Bom, Everton, não existe fórmula mágica. O que existe são escolhas e direcionamentos a nível partidário para que as respectivas candidaturas tenham potencial e, eventualmente, êxito, né? Eu penso que a decisão ela deve perpassar necessariamente por essas escolhas qualificadas de representantes, tanto para o Senado, para o Legislativo, né, quanto para a representação do Executivo. O Partido Liberal já pontuou isso a nível presidencial, com a candidatura do senador Flávio Bolsonaro, e nós estamos aguardando uma definição de uma reunião que, em tese, aconteceria hoje em Brasília, com o governador Cláudio Castro e o senador Flávio Bolsonaro, e mais integrantes, a cúpula do Partido Liberal, no sentido de conformar as candidaturas para o Senado, as candidaturas e a candidatura, claro, para o governo do Estado do Rio de Janeiro. Então, fórmula mágica, de fato, não existe. Existem, situações não previstas, como já aconteceu no Estado do Rio de Janeiro, de candidaturas que, em tese, não seriam, né, não eram as preferidas, não eram as indicadas e as esperadas, e isso pode acontecer a qualquer momento, porque política, como diria Alcides Ramos, um político aqui da região muito querido, né, é como nuvem, né, você olha para o céu, está de um jeito, amanhã está de outro, né? Então esse cenário, pesquisa de extrema relevância, porque é uma metodologia científica que te dá aí um embasamento do comportamento do eleitor, né? Perdão.
Para o governo do Estado, a gente tem um desejo que é unânime da população de um Estado mais seguro, né? Não só da questão de emprego e renda, que é sempre pontua nas pesquisas, qualidade de saúde, mas segurança pública é uma questão que o povo fluminense clama e muito, e penso que o Partido Liberal tem aí candidaturas robustas para contemplar esse desejo da população. Vou insistir na pergunta, porque eu acho que é importante ter a sua percepção. Qual o número de legisladores você acha ideal que a região norte, noroeste fluminense poderia fazer na próxima eleição? Para a gente ter um protagonismo. Para a Câmara Federal, você diz? Tanto para estadual quanto para federal. Hoje nós, se me permite, Everton, hoje nós temos em Macaé o Chico Machado, que é estadual. Daqui nós temos o Rodrigo Bacelar, que está afastado do cargo de presidente, mas é deputado estadual, está de licença, mas ele só foi afastado do cargo, enquanto seguem aí as investigações, que a gente sabe, tem acompanhado, também da Operação Unha e Carne, em que traz aí a possibilidade do envolvimento do Rodrigo com o Comando Vermelho, por conta de conversas que vazaram do seu celular com o Tiago, né, com o TH Joias, que foi na operação anterior, sim, aí foi declarado o seu envolvimento com o tráfico, com o Comando Vermelho, mas ele segue como deputado estadual, está de licença. Temos a Carla Machado, que é de São João da Barra, está com domicílio eleitoral em Campos, e também licenciado do cargo de deputado, mas é um pré-candidato, inclusive, à reeleição, o Bruninho Dauaire, esse de título eleitoral de São João da Barra, domicílio eleitoral. Como federal, nós temos hoje o Caio Viana, que é suplente, né, assume nesse período agora em que o titular está em outra função. Tem também o Murilo Gouveia, de Itaperuna, norte fluminense, que atende aqui a região. Também como estadual tem ainda o Jair Bittencourt. Então, quer dizer, nesse elenco todo que está aí, você consegue projetar fazendo aí coro com o Everton, a reeleição desses nomes, você consegue ver que a nossa bancada aqui do interior, do norte, do noroeste fluminense, pode se fortalecer com outros nomes, e aí trazendo esse total que a gente busca também, eu vi para entender qual que é o pensamento e a relação do político sobre essa importância da região norte e noroeste do estado para o Rio de Janeiro, Alexandre. É importante a gente dizer que, salvo engano, a população do norte e noroeste fluminense, né, representa aí 15% do eleitorado do estado do Rio de Janeiro, né? E eleição é a quantidade de votos, né? No sistema proporcional para as respectivas câmaras, você tem uma proporcionalidade e uma conta que é feita, né, no sentido da quantidade de votos. Então, tudo passa, Everton, para a representação, a quantos nós vamos eleger? Tudo passa necessariamente pela qualidade desses candidatos que vão se apresentar nos respectivos partidos, né? Não só respeitando a questão do gênero, que eu penso, a Carla faz isso de forma brilhante, a Carla é uma representante, né, nossa no parlamento e exerce mandato com muita primazia, mas a gente tem que pensar que a gente tem 15% do eleitorado, a gente não consegue, né, fazer essa conformação. Então, essa capilaridade desses respectivos candidatos, por exemplo, o Chico, ele é de Macaé, mas o Chico tem uma capilaridade em vários municípios do estado do Rio de Janeiro. O deputado Felipe Poubel é um deputado de Maricá, mas ele conseguiu, através da sua atuação parlamentar, também uma capilaridade em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro.
E isso é de extrema relevância para uma eleição de deputado estadual. Então, eu volto àquela situação que eu coloquei ontem da pergunta que me foi feita. Não basta você querer ou você desejar ir para o parlamento estadual se você não tiver, obviamente, uma projeção e uma quantidade de votos que vá justificar, inclusive, o uso de recursos financeiros do partido para investir na candidatura de pessoas que não têm a menor representatividade ou exposição de sua figura ou trabalho prestado no governo do Estado. E não necessariamente aqueles que estão podem lograr êxito e se reeleger, porque isso tudo vai depender, né, da atuação desses deputados ao longo da sua trajetória, não só política, mas da sua atuação parlamentar. Né? E é difícil você dizer, é importante a gente reeleger mais 8, foram citados assim rapidamente pelo Cláudio, 8 pessoas, 8 parlamentares atuantes, expressivos, né, na região, mas é importante que a população do Norte e Noroeste Fluminense entenda que a gente precisa reforçar essa representatividade na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e também na Câmara Federal, né? Porque não adianta você eleger um candidato que tem uma atuação no Sul Fluminense porque ele fechou com o prefeito, ou ele fechou com o vereador, e esse cidadão não ter necessariamente um histórico de luta e de atuação nos municípios do Norte e Noroeste Fluminense. Né? Esse exercício e trabalho de conscientização de política, né, que eu faço e que todos devem fazer, enquanto cidadãos e enquanto detentores de mandato. Conscientizar a população de que eles devem escolher, obviamente, alguém que vá fazer pela região, e não alguém que, ou porque é conhecido, ou porque é famoso da televisão, ou porque, né, tem uma projeção nas redes sociais. Não isso, aquele que realmente atua e aquele que ali está no dia a dia e fazendo aquela dobradinha que é necessária, aquele trabalho que é necessário com os vereadores locais, com o mandatário, com os prefeitos locais, no dia a dia, trazendo emendas, fazendo as devidas intervenções junto ao governo do Estado, aos órgãos estaduais, em prol dos municípios do Norte e Noroeste Fluminense. É isso que eu penso. Muito bem. Vereadora, mais uma pergunta, agora mudando um pouco o rumo, mas mantendo na eleição. Ontem surgiu um furinho, um comentário de bastidor, que Vladimir tem se aproximado do PL, por meio do Flávio Bolsonaro, com uma possibilidade dele ser vice de Douglas Ruas. Como você avalia essa situação? Everton, na verdade, essa proximidade do Vladimir com o PL, ela não é de agora. Né? A primeira-dama de Campos, ela é filiada ao Partido Liberal. Nós estivemos, inclusive, numa reunião do PL Mulher, em Campos, onde a própria primeira-dama se filiou ao partido. O prefeito Vladimir, ele fez campanha para Flávio Bolsonaro, para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, existe uma relação próxima, e eu posso falar isso porque eu conheço o Flávio, eu converso com o Flávio. Então, existe uma relação, sim, do prefeito Vladimir com o senador Flávio Bolsonaro. Então, não seria estranho um pseudo-convite ou uma relação de composição de chapa do prefeito Vladimir para a sucessão em âmbito estadual. Isso a mim não causaria nenhuma estranheza, porque eu sei desse histórico de relação que o prefeito Vladimir mantém com o senador Flávio Bolsonaro. E não só isso, o alinhamento de pautas também, essa luta, volto a dizer o que eu falei do semiárido, né, lá, que infelizmente foi vetado pelo presidente Lula, mas também teve o apoio do senador Flávio Bolsonaro ao prefeito Vladimir, que capitaneou isso junto ao Senado, para aprovação no Senado, né, para aprovação na Câmara Federal. Então é isso, é esse alinhamento
das causas públicas é mais do que uma relação pessoal, né? E isso é o bacana da política. A relação política, ela transcende a relação pessoal, porque eu posso ser adversária aqui do prefeito Marcelo Batista, mas eu não tenho nenhum problema pessoal com o prefeito Marcelo Batista. Ele não é meu inimigo, ele é meu adversário, hoje, né? Então, mas existe uma questão que é suprapartidária, que é, obviamente, a relação republicana que você tem que ter com as esferas, né, estadual e federal. E é esse alinhamento que eu vejo no prefeito Vladimir, além, claro, de... ele até brincou no dia da filiação da Tassiane, né, que ele estava entregando o que ele tem de melhor para o Partido Liberal. Então, a esposa dele é filiada e possivelmente pode até ser uma candidata, porque é afiliada nos quadros do Partido Liberal. Oi. Vai você. Beleza. Agora, adiantando, como você projeta a eleição do Senado, das cadeiras do Rio de Janeiro? Como que você está percebendo essa movimentação do Cláudio Castro, seja do Partido Liberal? Como que você observa essa questão? Só me permite, o Everton, só acrescentar um adendo aqui, é que é uma notícia importante que começou a ser veiculada ontem, a Alexandra sabe, deve estar acompanhando naturalmente, que para o Senado nós vamos disputar, este ano nós temos 2 cadeiras vagas para o estado do Rio de Janeiro. Então serão 2 senadores, vamos escolher 2, é uma eleição bem robusta esse ano, vamos escolher 2 senadores. A pesquisa que a gente tinha e que o Aloysio Abreu Barbosa traz aqui no blog Opiniões, a última delas era com uma disparada de Cláudio Castro, porque o Flávio Bolsonaro até então, que é senador pelo estado do Rio, vinha liderando a pesquisa para a reeleição como senador. Até então ele não tinha tido a bênção do pai aí para ser um pré-candidato aí a presidente. E a segunda vaga estava em aberto, não sabia se a esquerda faria um nome forte, uma composição, se o Castro viria ou não, mas as coisas, como eu disse, depois do carnaval, principalmente, foram se alinhando aí de tal forma que tem movimentação importante nesse cenário também. E, inclusive, na questão do Senado, o Cláudio Castro, nessa última pesquisa, ele disparou na intenção da população fluminense, principalmente carioca, no que diz respeito àquelas operações que foram feitas, ou aquela operação que foram feitas com 121 mortos, sendo 4 policiais, 117 até então, o que se apurou aí é tudo envolvido com o crime, no Alemão e também no Complexo da Penha. E aí, Alexandra, o Cláudio, dando essa disparada, tem uma movimentação que o bastidor afirma de que o Flávio estaria se afastando do Cláudio, porque vai ter agora no próximo dia 10 um julgamento daquele caso CEPERJ e que pode inclusive caçar e aí acaba com a carreira política do Cláudio Castro para a próxima eleição, tornando inelegível, essa coisa toda. Enfim, está marcado para o dia 10. Há quem diga até que vai haver lá um novo pedido de vista do processo, e aí o Cláudio ficaria tranquilo para concorrer nessas eleições. O futuro é outra história. Mas há quem diga que o Flávio está se afastando e tem interesse, inclusive, de colocar até a própria esposa, que mantém vivo o nome dos Bolsonaros, em um estado que é um dos mais, pelo menos nas últimas eleições, simpático à direita, mais conservador, digamos assim. Então, quer dizer, tem uma série de elementos incrementando essa eleição para o Senado a partir de agora. Como que você consegue projetar, e aí eu refaço a pergunta do Everton, com esses ingredientes? Existem
vários fatores externos que você parar para analisar, né? Vários adventos que podem influir nas eleições. Mas hoje, o que nós temos de concreto é a ida do Cláudio, nosso governador, a Brasília, junto com o presidente estadual do PL, o deputado federal Altineu Cortes, para conversar com o senador Flávio Bolsonaro sobre as escolhas, obviamente, para a disputa em âmbito estadual para governador e, claro, essa questão das vagas ao Senado. Então, eu penso que essa conformação, ela tende naturalmente para o Douglas Ruas, que é um deputado estadual licenciado, foi secretário estadual de cidade, como falei, fez uma reformulação na Secretaria das Cidades, atuou também na coordenação da eleição municipal, junto ao senador Bonetti, e essa decisão para o Senado vai recair diretamente na escolha do senador, obviamente com a anuência do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, eu não vejo essa coisa do afastamento por conta de julgamento que pode acontecer ou não. Eu penso que são situações que não necessariamente importam na decisão do partido agora de apontar os nossos candidatos. E penso que a saída do senador Flávio para disputar uma eleição presidencial abre aí uma oportunidade única, né, para o Cláudio. Eu acho que ele tem uma estrela, né, que né, já foi na questão da sucessão do governo. Para quem não sabe, me perdoe, Alexandre, te interromper, mas para quem não sabe, esta senhora que está falando aqui com a gente agora, a Alexandra Moreira, estaria, se não fosse o prazo de desincompatibilidade de cargo público, ela seria hoje a governadora, pois seria a formadora de chapa com o Wilson Witzel em 2020. Exatamente. Olha o mundo como é. O Cláudio era a terceira opção. Era o Carlos, seria eu, e o Cláudio foi a terceira opção. E você só não foi, então, a candidata de... Porque eu teria que ter me desincompatibilizado, porque eu sou servidora pública municipal. E aí ia viabilizar a chapa, naturalmente. Mas a partição sabe de todas as coisas, a estrela é do Cláudio, e eu penso que ele vai ter uma oportunidade única, né, de vir candidato ao Senado, se eleger, e com uma proporção de votos que faça aí o segundo senador. Né? A gente pode ser que isso aconteça, porque o Rio... Hoje, para o Senado, eu não enxergo outras candidaturas com tamanha repercussão, e não só pela questão da operação que aconteceu, né, no complexo do Alemão e da Penha, mas pelo protagonismo político. O Cláudio é uma figura extremamente conciliadora, né? Ele perpassa aí, ele tem essa capacidade de dialogar, né, com todas as matrizes ideológicas, né? E o Flávio também tem esse diferencial do ex-presidente de também ter essa predisposição ao diálogo, é uma figura conciliadora, uma pessoa doce e tem essa percepção mais apurada de dialogar, de conversar e de fazer as conformações em âmbito estadual e agora em âmbito nacional. Como eu disse, a maior missão que a gente tem aqui, e é tipo missão impossível, é comentar política do estado do Rio de Janeiro em 2 minutos. Aí que é complicado. É verdade. É complicado. Não, comentar não, é formular uma pergunta para você comentar, porque eleição complicada, o povo para gostar de complicar pra gente. Porque assim, como a gente disse, se não bastasse, a eleição de governador agora, estamos aí a pouco mais, quase, daqui a pouco 6 meses e pouco, né? 7 meses aí das urnas. Então, é um movimento que se faz, já começa janeiro, fevereiro, fechando fevereiro a semana. Março, abril, que abril não conta inteiro, abril é só até dia 4, porque até dia 4
fica a janela aberta para mudar de partido, para desincompatibilizar do cargo, aquela coisa toda. Então, até dia 4 de abril, esses movimentos agora vão se intensificar e já se intensificaram no Carnaval. Mas antes disso, você ainda tem no estado do Rio um complicador, que é a eleição suplementar, onde, né, Alexandre, tampão, né? vamos ter um mandato tampão e que já ingressa aí também numa disputa acirrada, porque você tem o nome do Nicolás Miccioni, né, que é o atual secretário da Casa Civil, e conta com a simpatia do Castro e com o apoio do Castro, seria o nome ideal para o Cláudio Castro, e tem o apoio do Eduardo Paes, ou tem a simpatia do Eduardo Paes, porque quem vai votar nessa eleição são os 70 deputados da Assembleia Legislativa, vão escolher esse governador tampão, e isso, repito, em função daquela operação unha e carne. Cláudio, como eu falei anteriormente, e isso é uma análise, a Luísio já faz muito essa análise do comportamento do eleitor fluminense. O comportamento do eleitor fluminense, no geral, é conservador, né? E a gente tem duas opções, que é o Felipe Cury, delegado de Polícia Civil, que teve um protagonismo agora nessas operações do Complexo do Alemão e da Penha, e tem o Douglas Ruas, que também abraça essa questão da pauta da segurança pública, que certamente é a principal pauta que vai nortear e definir as eleições, né, em 26 agora, por ser policial civil, é filho do capitão Nelson, tem uma atuação, inclusive, já configurada enquanto gestor, com formação em gestão, advogado, é uma pessoa preparada, e uma pessoa extremamente conciliadora também, para trazer esses debates e defender uma candidatura com primazia. Então, eu acredito que, sendo um ou outro, o Partido Liberal vai estar muito bem representado, e vamos aguardar a reunião hoje com relação à conformação para o Senado, que, repito, é uma oportunidade única, né, do governador se eleger, e eu acredito que vai dar tudo certo nessas escolhas. Deixa eu ir para governador, mas deixa eu colocar mais um movimento importante dessa análise que você faz, que é uma composição bastidor, de Chico Machado, que é o deputado estadual aqui de Macaé, como você falou, e o André Siciliano, que é o secretário federal do governo Lula para assuntos com parlamentares. E aí, o André Siciliano seria vice do Chico Machado, e essa chapa com o apoio do Rodrigo Bacelar, que tem até um montante de votos já apurado, 34 na Assembleia. Então é mais um ingrediente. A votação é direta? É direta. Mas é direta no sentido de verbalizar o voto? Sim. É aberta. Por isso... É aberta? Não é secreta? Não é secreta. É aí que a gente vai ver, né? É um homem público notável. Ele foi presidente da Assembleia Legislativa, também unanimidade entre os parlamentares, é um gentleman, né? Tem um comportamento político assim, muito bacana. Lógico, né? Para um partido que completamente distinto e diferente das pautas que a gente defende. Mas é um homem público notável. Chico Machado é uma referência na região. Acho que é um caminho, mas não acredito nessa formulação. Exatamente. O próprio Siciliano já chegou até a dizer publicamente que ele nunca foi nem candidato. Bom, mas aquela história, política é aquilo que você falou, é igual a nuvem. Ô Alexandre, para a gente ir fechando, e eu vou te trazer aí também para você analisar e projetar para a gente. E governo do estado, como é que fica a situação? Um dos movimentos mais importantes, e as últimas pesquisas já apontavam o favoritismo do Eduardo Paes para concorrer a essa. Ele é pré-candidato, são todos pré-candidatos nessa condição que a gente tem que colocar aqui, e ele fez um movimento que traz assim alguns aspectos muito interessantes, que é a maior deficiência dele era o quê? Abranger o interior, ser conhecido no interior, que ele tem essa dificuldade.
Capital, beleza, ele vai bem. Mas ser conhecido no interior, aí havia até a possibilidade do Vladimir, ele chegou até a declarar isso, falando que o Vladimir já teria sido convidado por ele para ser vice, o Vladimir estava pensando. Mas ele fechou com a Jane Reis, que é, como você disse, irmã do Águia, Washington Reis, que além de liderança no maior colégio eleitoral do interior do estado, ele é também muito bem quisto em Brasília, tem trâmite livre aí, muito bem pelo boa parte do estado, na própria Assembleia, tem uma série de fatores prós aí que somam muito mais do que os contra para o atual prefeito do Rio, Eduardo Paes. Ela é mulher, é evangélica, quer dizer, uma série de sinalização aí. Como que você projeta essa eleição para a sucessão do Cláudio? Cláudio, nós já vimos essa preferência, né, em outras eleições do atual prefeito do Rio de Janeiro. A questão é a capilaridade. Ele buscou, né, no interior do estado do Rio de Janeiro e para atender um perfil de um eleitor conservador, que é a maioria no estado do Rio de Janeiro. Então, ele buscou, obviamente, a parceria de uma pessoa que é extremamente importante na política fluminense, que é o Washington Reis, e a família Reis, e buscou dar essa capilaridade no estado do Rio de Janeiro através desses perfis, de ser uma mulher, de provavelmente defender pautas conservadoras, mas isso não é a fórmula que daria desde já a vitória, né? Até porque as pesquisas indicam a preferência dele, sim, mas o Partido Liberal ainda não colocou o nome do PL, né? E do concorrente não está posto ainda, não está publicizado, não está oficializado. E as próprias pesquisas indicam que existe um número expressivo de indecisos, não opinou e indecisos, né? Então a eleição não está decidida. Essa preferência, torna a dizer, eu já vi em outras eleições ao atual prefeito do estado do Rio de Janeiro. E eu acredito que vai ser objeto de muitos questionamentos, inclusive a aliança, né? Porque em pronunciamentos públicos, eu não sei se você tem essa informação, mas o Washington Reis já se colocou a favor da candidatura do senador Flávio Bolsonaro. Então, eu não sei como é que fica muito isso, né? A família... O Eduardo tem o apoio do PT até aqui. Sim. Que também não tem aí É claro, você puxa um pró e de repente você tem um contra. Ele já perdeu Malafaia também. Então existem essas lacunas aí, esses hiatos que vão ser objeto de exploração, claro, do principal oponente, que é o candidato do PL, né? Pode ter perdido o Vladimir, que é outro nome também interessante aqui do interior, outra liderança. Muito interessante, muito importante para a gente da região. A gente falava em representação nas câmaras de políticos da região norte-noroeste fluminense. Isso, na minha modesta opinião, seria muito importante para o PL ter uma candidatura, sim, do prefeito para vice-governador, junto ao candidato do PL, seja ele o Cury ou Douglas Ruas, que é o candidato, né, mais preparado, com mais condições de enfrentar essa disputa junto ao prefeito do Rio de Janeiro. E se um Douglas Ruas, como você disse, me ganha a eleição para governador tampão, por mais que seja o estado do Rio, como a gente falava aqui mais cedo, um estado complicado, um estado difícil de administrar, se ele dá uma ajustada aí, por exemplo, nessa pauta da segurança, olha o homem aí despontando. Exatamente. É muito importante, né? A gente não pode desconsiderar. Não. E numa eleição próxima, a gente já está no final do mês de fevereiro, as eleições são em outubro, a gente tem um mandato tampão e tem uma viabilidade de ter um candidato com a caneta na mão, né? E é diferencial, isso é diferenciado que evidentemente projeta.
É um risco, né, porque há uma exposição daquela figura antecipada e num estado extremamente complicado, endividado, né, que precisa, de fato, de ajustes, mas é uma visibilidade que se dá a um nome novo. E em política a gente vê muito isso. Eu, graças a Deus, não, porque eu tenho uma coerência, né, no meu mandato, tenho os meus eleitores, e a cada dia, graças a Deus, eu conquisto mais. Mas existe uma expectativa muito grande da população pelo novo, né? Isso, a gente viu isso com a eleição do Witzel, né? E volto a dizer, com a pauta da segurança pública, que a população fluminense hoje quer é trabalhar e viver em paz, né? E não ter a criminalidade, o tráfico de drogas na sua porta, né? É isso que a gente espera, é isso que a gente deseja dos mandatários, principalmente do governo do Estado do Rio de Janeiro. Vereador, a gente agora para o final, como você projeta, como você observa as nuances da disputa presidencial entre Flávio Bolsonaro e Lula? Bom, nós vivemos, a gente tem que ter, assim, eu sou muito, no meu atuar parlamentar, e todos sabem a minha vida particular, a minha atuação pessoal, a minha relação que é próxima ao Flávio, em especial, desde quando ele era deputado estadual, pelo Partido Social Cristão, no qual eu fui filiada por mais de 20 anos. Né? E o que a gente precisa hoje, Everton, é de um país com liberdade econômica, fortalecimento das instituições jurídicas. A gente precisa ser e ter mundialmente a credibilidade que o Brasil merece e que o Brasil precisa reconquistar. Né? Eu penso que a alternância de poder na esfera do executivo, do poder executivo, ela é salutar. Né? Então, o presidente Lula já governou esse país por décadas, né? Vamos dizer assim. E hoje, nós precisamos mudar o nosso país. Então, eu vejo, assim, eu acho que foi uma escolha muito acertada e, principalmente, é lógico que a gente, Gandhi diz, né, pinta seu quintal e pintará o universo. E com essa máxima, eu sempre enxergo o que é bom para a nossa região. E a gente tem esse condão, né, de ver o que é bom para a gente na região, o que é bom para o estado do Rio de Janeiro. Você duvida que seria ruim para o estado do Rio de Janeiro nós termos um presidente do estado do Rio de Janeiro, conhecedor das mazelas do estado do Rio de Janeiro? Não há dúvida quanto a isso. Né? Então, eu vejo que foi uma escolha acertada do Partido Liberal. Eu vejo o que as pesquisas apontam. Um crescimento, uma possibilidade de crescimento de uma pessoa que não é tão extremo, né, é conciliador e que tem capacidade técnica e habilidade política para vencer as eleições. Então, não é uma questão pessoal. O Flávio veio aqui, inclusive, na eleição municipal. Né? Foi uma das poucas cidades, se não a única no norte-noroeste fluminense, que o Flávio esteve para prestar o apoio dele na nossa campanha. Então, eu penso que para a gente, para a região, inclusive para os empreendimentos, né, a questão do semiárido, que ainda pode ser revista, né, eu acho que o Flávio seria de extrema importância na representação nacional desse país. Não é uma propaganda eleitoral antecipada, é só a minha opinião, né? Mas eu penso que está na hora desse país rever seus posicionamentos e mudar para melhor. Não é propaganda, estamos analisando as pré-candidaturas postas, são fatos, né? Não são candidatos da nossa cabeça, né, Alexandre? São candidatos que estão postos, né? Que estão postos. Eu vejo, aí respondendo, claro, finalizando a resposta à pergunta, eu vejo uma candidatura completamente viável e com muita possibilidade de êxito, claro, com certeza.
Olha, só para quem está acompanhando aí a política e as pesquisas, como você disse, que são os números que projetam. Às vezes as pessoas não entendem ou não querem entender porque o candidato dela não vai bem. Então aí a pessoa prefere dizer que pesquisa não vale nada, que pesquisa é na urna. Aí chega na urna, dá o que a pesquisa projetou, aí fica chorando. Mas nas últimas, porque são vários institutos que fazem pesquisas boas, hoje você tem um outro perfil desses institutos, e de todos eles, entre todos os que mais acertaram nas últimas eleições, foi esse Quaest, né, que tem feito aí um trabalho muito legal, muito bom, e foi divulgado no dia 11, a última para presidente. Em todos os cenários apresentados ali, o Lula lidera, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Lidera também a rejeição, tá? É aquela história. Tá bem a sua aprovação? Não. Tem uma rejeição muito grande. Intenção de voto, ele apareceu em primeiro em todos esses cenários, tanto com o Tarcísio quanto com o Flávio. Só que tem um detalhe que foi pego aqui pelo Aloysio, que ele explicou para a gente, o seguinte: em dezembro, quando o Flávio tinha sido lançado pelo pai, teve muita gente que não acreditou, que isso era um balão de ensaio, aquela coisa toda. Depois o Bolsonaro escreveu uma carta explicando e falando e confirmando, reafirmando o nome do Flávio. A coisa começou a decolar de tal maneira que em dezembro ele tinha 10 pontos percentuais de diferença para Lula, naquela pesquisa. Agora, na última, ele caiu 50%. Desses 10 pontos, ele só está atrás do Lula 5 pontos. Ou seja, há um crescimento, uma evolução dele muito grande em um espaço muito curto de tempo. A gente não sabe se ele alcança o teto de crescimento, mas a gente sabe que houve esse crescimento grande. São dois pontos que tem que ser avaliados também, o Aloysio faz isso com muita primazia, é o teto, né? Sim. E a rejeição. A rejeição inviabiliza, se ela for muito alta e se ela aumentar, né, ao longo da campanha, ela inviabiliza qualquer candidatura. E são proibitivas as que estão já postas, né? Ô Alexandre, pena que o tempo acabou. Já passamos até aqui bastante, mas, cara, que bom poder sempre conversar com você. Que bom. Muito feliz, viu? Muito feliz em debater com vocês, em sentindo muita vontade. Né? Você é um gentleman, como sempre, e feliz aí com o convite do Grupo Folha. Agradecer muito a vocês o espaço e para a gente poder discutir política, né, de forma saudável, de forma elegante, como deve ser, né, toda discussão política e também das nossas cidades, e colocar essa mãe visibilidade num programa que tem tanta audiência, num grupo que prima tanto pela qualidade da informação. E muito obrigada por vocês abrirem esse espaço para a gente falar dessa concessão também, que de coração não é uma coisa boa para a população, principalmente para a população mais carente desses 5 municípios envolvidos. E Papai do Céu sabe de todas as coisas, eu acredito que aí a gente vai conseguir obstacularizar mais uma vez nesse formato que se apresenta, essa concessão, e que Papai do Céu também toque o coração desses prefeitos para que eles revejam, reavaliem e discutam com a classe política das suas respectivas cidades, discutam com a população qual o melhor formato de se atingir o marco regulatório e levar a água potável para a população mais vulnerável e, claro, tratar o esgoto dessas cidades, porque o que a gente vê, e a gente discute muito isso, a gente está aí em busca dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, onde o Brasil é signatário, né, mais de 175 países, discutindo aí as metas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 169 metas que perpassam necessariamente pela qualidade do meio ambiente, pela saúde, pela vida, pela qualidade de vida da população, em especial a população mais vulnerável. Então, que a gente reveja essa situação que é de extrema relevância para esses municípios e pensar que água é vida, água não tem que ter preço.
né? E não ter que ter especulação financeira sobre ela. Tá? Obrigada, Everton. Sucesso para você sempre. Tá? Papai do Céu te abençoe e abençoe todos vocês. Um grande abraço para o Aloysio Abreu Barbosa. Valeu. Obrigado, vereador Everton. Obrigado também, amigo. Parabéns e até amanhã, às 7 de novo. Vambora, sua vida agora. Agora... agradecer a recepção, Cláudio. Obrigado, Alexandre, pelo se disponibilizar, vir aqui bater esse papo com a gente, para a gente poder desmistificar e explicar melhor as questões. Então, foi muito legal, muito obrigado, Cláudio. E estamos de volta amanhã. Tá legal. Valeu, gente. 9h20. Continue ligado, continue aqui na Folha FM. Alexandre, faz um favor para mim. Dê um abraço, por gentileza, né? Dê um abração no Armando Carneiro aí, essa figura extraordinária. Muitos. Só não vou mandar beijo, mas posso também mandar beijo pra ele, sem problema nenhum. Como diria nosso querido saudoso Arnaldo Viana, um beijo no coração. Tá bom, querido. Obrigado aí mais uma vez, um bom dia para vocês aí em Quissamã acompanhando a gente. Armando, um abraço a toda a equipe aí, nosso abraço. 9h20. Fechamos agora o Folha no Ar, de volta amanhã às 7 da manhã no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radimed Diagnósticos por Imagem.